Painéis da Obsessão 25. Prognósticos sombrios. A irmã Angélica, encarregada da orientação espiritual da comunidade para a qual recambiara o pupilo, numa feliz iniciativa de preservar-lhe a integridade orgânica e psíquica, em contínuas advertências dirigidas aos trabalhadores, incluía Argos com doçura, esclarecendo as hábeis manobras de que se utilizam os espíritos vingativos, conclamando a vigilância, a oração. Não é do feitio das entidades nobres tomarem sobre si as responsabilidades que constituem experiências do próximo e que lhes são fatores de crescimento, candidatando-os ao parasitismo. Fiéis ao messianato de Jesus, que tomou as dores do mundo, conforme a linguagem evangélica, para aliviar os homens e tornar leve o fardo de todos, os mensageiros da luz operam de igual maneira, isto é, auxiliando e esclarecendo, não porém poupando ninguém aos compromissos de elevação, às tarefas reparadoras, aos deveres imediatos. Inspiram, consolam, suavizam as asperezas da marcha, no entanto, cada qual terá que caminhar com os próprios pés a esforço pessoal. É certo que ela percebia a sistemática rebeldia do aprendiz que derrapava na ingratidão, utilizando-se mal da dadivosa oportunidade de trabalhar, integrando-se na ação da beneficência, método eficaz de granjear valores preciosos para a sua realização interior. Numa obra na qual se movimentam muitas necessidades, a recreação é seguida mediante a renovação das tarefas, sem desperdício de tempo, nem demorados encontros de conversações destituídas de utilidade, nas quais medram a frivolidade, a insensatez, a censura e o despautério. O interesse geral deve concentrar-se no bem de todos, em vez das conveniências de alguns, no aprimoramento de cada um com o objetivo de iluminação coletiva, ao revés do relacionamento das falhas alheias, no socorro aos menos aptos e não no afastamento daqueles que têm necessidades, nem no cerco agradável quão discriminatório em relação aos pobres, a favor dos afortunados, socialmente bem projetados. Da minha parte, nenhuma censura a qualquer comportamento, nem restrição àqueles que são aquinhoados com os bens materiais que o Senhor lhes concede para a multiplicação de bênçãos no mundo, realizando ministérios difíceis, não poucas vezes experimentando provações ocultas. O que não me parece justo é o regime de exceção que se lhes proporcione em detrimento dos menos amparados, simpatizando e disputando-se a projeção junto a eles pelo que têm e aparentam. Argos, na imaturidade que o assinalava, esquecia-se de partilhar o seu tempo e os seus conhecimentos com os sofredores de cujas camadas recém-chegara para aplicá-los com os outros ao lado de quem se promovia, ingenuamente, sem a experiência amarga de como é fácil aos poderosos do mundo desprezar e esquecer aqueles que já não lhes interessam, transferindo-se de áreas de relações quando novas emoções os despertam para a caça de curiosidades diferentes. Na sua transitoriedade, a vida física deve ser bem conduzida, a fim de favorecer com mais ampla colheita de resultados eternos, entesourando harmonia no espírito imortal. São as ambições entorpecedoras, as paixões arraigadas que respondem por tais opções, mesmo que a consciência vigilante nem sempre esteja de acordo com situações desta natureza.
Naturalmente, o moço dava-se conta do procedimento a que se entregava, uma que outra vez, e formulava propósitos de renovação mental e atitudes morais. Logo depois, cessado o estado emocional, desabituado ao esforço contínuo, retornava aos mesmos hábitos frívolos. Muito interessado no estudo da problemática Argus Áurea e com sincero desejo de colher dados que a mim próprio pudessem ser úteis, como a outros estudiosos da obsessão, solicitei e consegui permissão para acompanhar os esposos no novo estágio que viviam na comunidade espírita dedicada à beneficência. Verdadeira colmeia hospital, escola de aprendizagem e conquista de saúde espiritual, ali se movimentam centenas de criaturas em superior intercâmbio de solidariedade e amor. Umas vinham como candidatas para ajudar, sobraçando problemas que traziam do passado, carregadas de traumas e conflitos de ontem como da atual reencarnação, passando a receber tratamento e ajuda. Outras, ansiosas pela renovação, sob os tormentos da sua condição humana, viviam sem desvinculação com os padrões de comportamento dos sítios de onde vieram. Necessitados do corpo e da alma, chegavam aos magotes de todos os lados, cansados e esperançosos de amparo, que nunca se lhes negava, encaminhando-os aos vários setores de atendimento sob a inspiração de Jesus. Entidades enobrecidas aumentavam o plantel de servidores dedicados, em estágio de abnegação, em reconhecimento aos socorros oferecidos aos seus afilhados e amores, reencarnados ou convidados pela Irmã Angélica. A felicidade da ação desenvolvia-se em ambos os planos da vida, tornando esse instituto de amor conhecido como um lar de bondade, um reduto da esperança. Não que ali se respirasse o clima de beatitude vazia, como é do agrado dos ociosos, pois que, numa oficina de trabalho, não há tempo para as horas inúteis. Não que escasseassem problemas e dificuldades, já que estes resultam do estágio espiritual de cada membro, que não pode ser alterado de um só golpe, conforme o desejo dos pioneiros da obra, que reconheciam a própria e a fragilidade dos companheiros, dando-lhes tempo para amadurecer e santificar os pendores negativos. De outro modo, não escasseavam as sortidas da treva, dos magotes de entidades odientas, inimigas de muitos dos membros do clã espiritual, que se rebelavam por não os alcançarem mais a miúde, porque se sentiam impedidas de se adentrarem ante as naturais defesas que resguardavam os residentes, como também dos adversários dos que ali se beneficiavam, dos atormentados por obsessões outrizes que ali se recompunham. Por fim, eram os verdugos do bem-estar geral que se arvoram à condição de justiceiros ou fomentadores da desordem, de campeões da alucinação ou vampirizadores sistemáticos do fluido vital das pessoas distraídas e viciadas. Tratava-se a instituição de um campo de batalha, recordando a casa do caminho primitiva, onde foram plantadas as bases seguras do serviço social cristão superior sob a inspiração e vivência da caridade. O que assinalamos de superior fluía da presença psíquica do Cristo, através dos abnegados mentores que ali operavam, impedindo que as pequenas áreas do natural atrito, decorrente das imperfeições dos seus membros, assumissem proporções agigantadas e os ressentimentos crescessem, sobrepondo-se ao dever da tolerância.
dirimiam-se incompreensões à luz do Evangelho, e mágoas davam lugar à esperança sob a consolação da fé. Se alguém persistisse nas atitudes menos elevadas, ninguém lhe reprochava a conduta, em razão do clima de liberdade, sem a vigília humilhante nem a fiscalização deprimente. Cada um conhecia o seu dever, e os dirigentes viviam suas responsabilidades sem margem a censuras, o que, todavia, não os instava delas, em se considerando que os códigos de comportamento e as opiniões variam nos grupos humanos. E, como é mais fácil coordenar do que fazer, apontar defeitos do que corrigi-los em si, não faltavam, compreensivelmente, os que lhes atirassem farpas procedentes da inferioridade que possui óptica distorcida a respeito da realidade da vida. A comunidade, conforme já aludimos, era uma tentativa de criar, nos dias odiernos, uma sociedade cristã, pulsante, nos termos do pensamento primitivo dos apóstolos e sob as diretrizes espíritas aneladas por Allan Kardec, sem qualquer alienação dos grupos humanos vigentes, nem dos padrões culturais e históricos do processo social da atualidade. Tratava-se de reviver a experiência comunitária dos discípulos de Jesus no passado, com perspectivas para o futuro, inspirada igualmente nos conglomerados do nosso plano de ação. Um investimento espiritual de tal porte sustentava-se, sobretudo, na irrestrita confiança em Deus e no apoio do Cristo, através dos seus mensageiros encarregados da construção da nova humanidade. Apesar de todos esses dispositivos de segurança e trabalho, os seus membros não viviam em caráter de privilégio algum. Aliás, privilégios que eram ali o serviço e a elevação moral. Compreensível que aqueles que se não enquadrassem nas normas da ação elevada, mantendo os vícios mentais a que se aferravam, permanecem em sintonia com os seus afins espirituais. Recebiam auxílio, liberavam-nos, todavia, se insistiam no cultivo do pessimismo, da revolta ou da leviandade, novamente se vinculavam aos seus assessores parasitas, que mantinham com eles o consórcio extravagante, levando-os aos estados psicopatológicos consentâneos com as suas provações redentoras. Caso fosse diferente, não experimentassem as presenças das companhias espirituais de baixo teor vibratório com os quais se compraziam, mediante a falta de esforço por libertar-se, e só pelo fato de ali viverem, isso constituiria uma injustiça, que não vige nos códigos do soberano amor. Cada um responde sempre pelos seus atos, respira no clima da paisagem que elege e na qual se agrada em permanecer. Causando-nos preocupação, a atitude refletida do amigo, na primeira oportunidade, desejando elucidar-me com a sabedoria da benfeitora prudente, recorri-lhe ao auxílio indagando. Diante de procedimento inconsequente, como o que observamos em nosso Argos, qual a melhor atitude a assumir a fim de auxiliá-lo com mais eficiência? A entidade ouviu-me serena e respondeu: jamais esqueçamos que somos todos filhos de Deus e que o divino genitor jamais nos abandona. Para tanto, estabeleceu leis de equilíbrio que funcionam com perfeição e com igualdade para todos. Não há qualquer preferência diante dele, nem ser algum desfruta ou merece do seu amor, privilégio ou proteção especial. Assim, o tempo que a todos nos alcança
traz no momento próprio o auxílio específico para a solução de todas as dificuldades. Nesse sentido, a dor funciona com mestria, ensinando a conduta mais compatível com o objetivo de alcançar a paz. Não terá Argos sofrido o suficiente? Intervim, interessado na aprendizagem, para saber qual a melhor conduta a assumir? De forma alguma, redarguiu afável. Caso a dor lhe houvesse sido suficiente, ele não a esqueceria com facilidade, permanecendo em esforço hercúleo para não recair na mesma situação. Logo depois, prosseguiu benevolente. Em razão de ainda estarem muito vivas as nossas experiências carnais, sofremos a tentação humana de mais contribuir em favor dos afeiçoados com os quais convivemos no passado, traindo o compromisso de amar a todos de igual maneira, na condição de irmãos que somos uns dos outros. Aprendemos, no entanto, que o amor não faz curvas na pauta do equilíbrio para beneficiar uns com esquecimento de outros, o que seria afetividade doentia a benefício de alguns com desrespeito às necessidades de todos. Assim sendo, permanecemos no posto de serviço e ternura, mas não nos deslocamos para os desvios das preferências pessoais onde se alojam transitoriamente os que ali se refugiam. Sabemos que eles voltarão e, amando-os, aguardamos a anuência deles, a fim de ajudá-los, esperando-os nas atividades que nos cumpre desenvolver. Perdoe-me por insistir na questão. Está sendo providenciado algum recurso especial de socorro a Argos? Sim, ele próprio está a fazê-lo. Quem desce ao Paul vive a condição ali existente, da mesma forma que ocorre com aquele que alcança o Planalto. Preferindo a convivência com seus adversários do passado, experimentar-lhes-á a ação perturbadora, facilitando-lhe avaliar o que já desfrutava com aquilo que voltará a sentir. A nós outros cabe permanecer amando e confiando nos desígnios do Pai. Encerrando a entrevista, a benfeitora aduziu. Quando alguém se encontra agasalhado e defendido, mas prefere a experiência da intempérie, indo-lhe em busca, abandonando o abrigo, é natural que aprenda sob o rigor da circunstância elegida. Enquanto o homem se encontra psiquicamente sob a proteção do pensamento e do amor do Cristo, mais fácil se lhe torna a marcha, em razão da constante inspiração que recebe, da assistência dos bons espíritos que o auxiliam. Quando, porém, se afasta espontaneamente desse salutar apoio, perde o contato com a fonte superior, embora prossiga sob a ajuda que, infelizmente, porque se bloqueia, não consegue identificar nem receber. Porque a instrutora tivesse atividades de que eu não podia participar, despedimo-nos, ficando a meditar na justeza dos seus conceitos. Como ficará demonstrado, Argos foi se afastando do convívio físico e psíquico dos companheiros operosos e aliando-se aos mais irresponsáveis, mantendo a vinculação mental com o astuto comparsa desencarnado que se lhe foi insinuando a ponto de restabelecer o conúbio obsessivo. As suas forças físicas passaram a diminuir e as resistências orgânicas a se debilitar, ficando exposto a resfriados constantes que mais o depauperavam. O repouso se lhe tornou mais difícil e a dispneia passou a afligi-lo mais a miúde. Quando buscava o leito, intoxicado pelo fluido deletério de Felipe, sentia-se mal e, quando a prostração o vencia, não lograva dormir em paz,
porque o algoz o aguardava, assustando-o no instante do parcial desprendimento, fazendo-o retornar ao corpo mais cansado e deprimido. Noutras vezes, o desencarnado conseguia retê-lo e recordava-lhe as cenas selvagens de que fora promotor, o que lhe produzia terríveis pesadelos que lhe descompensavam o ritmo cardíaco, banhando-o em sudorese abundante e glacial decorrente do pavor. Nesse estágio, o obsediado recordou-se da oração e da necessidade de buscar os amigos. A prece lhe fluía dos lábios, porém, sem a tônica do amor, não se irradiando dele, nem sintonizando com os núcleos de captação de rogativas, porque destituída de elevação e plena de egoísmo. Os amigos prudentes e devotados de ambos os planos, ele os afastara sistematicamente. Não que os companheiros encarnados ficassem-lhe indiferentes ou distantes do seu problema. As barreiras vibratórias criadas impediam-lhes a aproximação psíquica, embora fisicamente lhe estivessem ao lado. Os benfeitores, por sua vez, assistiam-no com amor. Porém, a luta era sua, buscada pelo seu livre-arbítrio. Demais, desencadeando qualquer processo, não é fácil detê-lo de improviso, sem que rompam imprevisíveis efeitos, resultados mais graves. Agora, restava acompanhar-se o desdobrar dos acontecimentos, a fim de auxiliar-se com precisão no momento oportuno. Na convivência íntima com o esposo, Áurea não ficava isenta da sua e da influência psíquica de Felipe, que lhe movia a sorte da campanha, inspirando ao seu hospedeiro mental ideias infelizes e suspeitosas. Com seu caráter absorvente e dominador, o marido exigia-lhe sem palavras todo o tempo disponível, habituado a sorver-lhe a energia com a qual se alimentava emocionalmente. Não poucas vezes, ele lhe apresentava os acontecimentos que observava, de forma pouco correta, induzindo-a a ver pela sua óptica distorcida, o que lentamente a levava a anuir com o seu ponto de vista equivocado. Outros sim, tombando na invigilância por natural solidariedade afetiva, sintonizava com o antigo nubente, ora desencarnado, que a mantinha em estados depressivos, em tormentos desnecessários. Nas reuniões mediúnicas, todavia, lograva desencharcar-se das vibrações deletérias, quando se colocava a serviço do bem e em socorro dos irmãos sofredores do além-túmulo, em cuja tarefa conseguia apoio e renovação íntima, reanimando-se para o prosseguimento do compromisso abraçado. Era natural que os esposos, conforme ocorria com os demais membros da comunidade, reencontrassem ali espíritos afins de outras etapas, ora no mesmo caminho de redenção. Certamente defrontavam também com antigos conhecidos, nem sempre afeiçoados. É compreensível que nesse laboratório de vidas em crescimento para Deus, o processo da evolução reunisse diversos temperamentos, vários companheiros em diferentes faixas de experiências e interesses vibratórios, de modo que se auxiliassem mutuamente. Os mais bem aquinhoados, amparando os mais atrasados na marcha, e estes, nem sempre atentos, criando-lhes embaraços, exigindo-lhes o contributo da paciência e da dedicação. Os mais afins, por instinto, formavam os seus pequenos grupos de interesses comuns, provocando reações normais nos outros companheiros
desconfiados e mais susceptíveis aos ciúmes e a ressentimentos improcedentes. Argos, acompanhando a movimentação da esposa entre simpatias que soubera catalisar, exigia-lhe maior assistência, reagindo através de sistemático mau humor que mais o vinculava ao antagonista desencarnado. Além desses fatores, os seus longos anos de enfermidade produziam na esposa o despertar de um latente sentimento maternal, quando esta se percebeu na condição emocional de genitora devotada de um filho dependente que lhe exigia demasiado esforço. Superava-se agora, portanto, para ser a esposa e companheira atuante nessa situação, tombando nas armadilhas verbais e insinuações malévolas que se lhe apresentava, em razão do tempo ocioso de que dispunha, assim se permitindo ver tudo de forma deficiente, sempre se excusando ao esforço operante com que se elevaria a paz interior que lhe escasseava. Já então, o processo obsessivo se lhe instalara e o curso da alienação seguiria o ritmo que fosse decorrência da vontade do paciente, esclarecido, mas teimoso. Vítima de um passado arbitrário, insistia em manter uma situação de liderança insustentável por falta de exemplos. Como queria gozar de privilégios a que não fazia jus, porque a atualidade para quase todos nós é ensejo de redenção e de conquistas, jamais de usufruto de bênçãos que ainda não podemos fruir. De nossa parte, lamentamos a situação do jovem aquinhoado por inúmeros valiosos recursos que os malbaratava na insensatez em que se comprazia. A humildade é realmente virtude que escasseia entre as criaturas. O orgulho se disfarça de simplicidade e a prepotência assume-lhe canhestras aparência, de imediato se desvelando, tão logo surge o momento de sentirem-se contrariados. A sua vivência, sem embargo, equilibra e sustenta o homem na manutenção dos ideais superiores que abraça, auxiliando-o a vencer-se nas más inclinações e a superar quaisquer obstáculos que defronte pelo caminho. Colaborando na realização de autênticas autoavaliações, a humildade permite que a criatura se conscientize das limitações e necessidades que lhe impedem o avanço, emulando-a à superação. A crítica mordaz não a alcança, o elogio vulgar não a fere. A discriminação infeliz não a atinge, a perseguição não a desanima. A tentação não a perturba se se impuser a condição da humildade, porque conselheira lúcida, ela lhe apontará o caminho seguro a percorrer, demonstrando-lhe que essas ocorrências constituem acidentes que se encontram presentes em todas as áreas do processo evolutivo. Ao mesmo tempo, em razão de dar-lhe a medida do que é e do que realmente se lhe faz necessário para a vitória, concita a oração, por cujo recurso se despe dos atavios inúteis para apresentar-se ao Senhor como realmente é, colocando-se à disposição da sua superior vontade. Nesse clima, estabelece-se a paz íntima e a confiança, despojada da presunção. Emula a insistência na ação edificante com que cresce, emocional e espiritualmente, tornando-se instrumento infatigável do bem. Não são poucos os candidatos à evolução que tombam no caminho, apesar de possuidores de boa vontade, que é uma excelente qualidade para o cometimento.
Entretanto, distraídos da vivência da humildade, abandonam o compromisso na primeira oportunidade, vitimados pelo desalento, pela amargura ou vencidos por intempestivo cansaço de que se fazem fáceis presas. Como a comunidade recebia a visita periódica do Dr. Arnaldo Lustosa, numa dessas oportunidades, com maior intimidade, dialogamos sobre a problemática de Argos naquela conjuntura. O amigo experiente escutou-me algumas colocações que lhe apresentei e explicou-me. Felipe, como qualquer habitual perseguidor desencarnado, estimula as tendências inferiores, promovendo na sua vítima uma sutil fascinação pessoal pelo que pensa, na forma pelo qual age, assim dificultando-lhe a renovação por instalar-se-lhe na alma o vigor da presunção, latente em todos nós, sob controle, nós que vigiamos as nascentes do coração, donde procedem os nossos sentimentos, conforme o conceito do mestre. A lapidação das arestas morais negativas cria defesas que impedem a instalação dos plugs obsessivos, produzindo satisfações indescritíveis que levam à perseverança no esforço iluminativo, sem o qual ninguém alcança a saúde integral. Outro sim, porque a ascensão é esforço urgente, cada passo dado à frente deve constituir conquista de segurança, que facilite o próximo movimento, impedindo-se a instabilidade que responde por avanços e receios, sem a decisão de seguir sempre, mesmo que ao preço do sacrifício. Nos processos de obsessão de qualquer natureza, as conquistas morais do paciente são-lhe o salvo-conduto para o trânsito sem problemas durante a sua viligiatura carnal. Isso porque, liberado da constrição afligente, começa-lhe o período da recuperação dos débitos passados mediante outras provações de que necessita e de testemunhos que lhe aferirão as novas disposições obrigadas na alma. A dor resgate segue-se à dor conquista, mediante a qual o espírito se supera, autodoando-se em favor dos semelhantes e contribuindo para a mudança da paisagem sofrida do planeta. Não é o que vemos no sacrifício dos nossos maiores, que renunciam os gozos que já merecem para, sofrendo, impulsionar-nos para adiante? O nosso Argos, esquecido da parte que lhe compete fazer, espera receber a contínua ajuda dos benfeitores, que não procura merecer. Ele, porém, aprenderá, e quando se resolver pela mudança de atitude, o que não tardará, estaremos ao seu lado com a mesma disposição fraternal para ajudá-lo. O amigo silenciou e convidou-me a visitar uma das crianças que enfermara, cujo quadro se apresentava com sombrias perspectivas. Fomos encontrar o pequenino ardendo em febre e, ao seu lado, no refúgio da oração, o médium Venceslau, amparado pela irmã Angélica. Podia-se perceber facilmente a psicosfera saturada de vibrações superiores. A prece é sempre a força catalisadora de energias superiores, propiciadoras de paz e progresso, verdadeira ponte lançada sobre o abismo entre a criatura e o seu Criador, facilitando o intercâmbio que, então, se estabelece vigoroso e benéfico para o ser.